capítulo 17, a partir do verso 1 ao verso 18. E meus amados irmãos, do capítulo 17 ao capítulo 20, é a última parte que fala da vitória da igreja. Capítulo 20, 21 e 22 é a consumação, os dias com o Senhor na eternidade. O livro de Apocalipse, ele é a revelação de Deus para seu povo. Mas queremos deixar bem claro uma coisa, irmãos. Não podemos ler o livro de Apocalipse e ignorar toda a igreja que viveu no primeiro século e passou as mais difíceis atrocidades. E achar que o texto é algo para nós e para o futuro, ignorando todos os demais. E nem tampouco podemos extremar que toda a história do Apocalipse já aconteceu no primeiro século. Como disse o professor Luiz Saião, é como se fosse uma moeda de dupla face. Ela foi algo pertinente, real, verdadeira no primeiro século, mas também é algo que irá acontecer entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E vamos ler. Tem aqui no nosso data show. E veio um dos 7 anjos, que era das taças da semana passada, que tinham das 7 taças, falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Prostituta? Muitas águas? Como assim? Como o qual fornicaram os reis e os que habitam na terra, e se bebedaram com o vinho da sua fornicação. Levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, e estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Não a mulher, a besta, né? Ela estava sentada. E a mulher estava vestida de púrpura de escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio de abominações e de imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que essa mulher estava embriagada. Embriagada de quê? Do sangue dos santos e do sangue do testemunho de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que tu estás admirado? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, e qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi, já não é, há de subir do abismo e irá à perdição. Eis com os que habitam da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era, já não é e ainda que é. Aqui o sentido tem uma sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco tempo. A besta que era e já não é, ela também é o 8º e é o dos 7 e vai à perdição. A besta que era já não é, irá à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Esse tem o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis vencerão, e os que estão com eles chamados eleitos e fiéis. E disse-me:
As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são os povos e as multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que vistes da bestas, que as odiarão a prostituta e colocarão desolada, nua, comerão a sua carne e queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento e tenham a mesma ideia de que deem à besta o seu reino até que se cumpra a palavra de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Graças te damos que em teu nome estamos aqui. Suplicamos que teu Espírito, ó Deus, o Espírito Santo do Deus vivo, se encarregue de ministrar verdades do céu esta noite. Vem nos falar, Senhor, conforme a situação, a história, a circunstância de cada um. Fala-nos de maneira pertinente, poderosa esta noite. E entendemos que essa é a ação direta do teu Espírito sobre nós, em nós e através de nós. Esta é a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, o ponto de vista literário do Apocalipse é muito interessante porque ele está bem dividido em 4 visões. A primeira contém a visão de Cristo glorificado e as suas cartas às 7 igrejas. A segunda contém a abertura dos selos. No último selo começa a vir a questão das 7 trombetas. Da última 7 trombetas começa a vir os flagelos. No último flagélio vem as 7 taças. E a terceira visão contém a revelação e a consumação do plano de redenção de Deus sobre a face da terra. Mas o que é que nós vemos, irmãos, no texto? Se vocês observarem, a primeira parte, o anjo diz a João: vem aqui que eu vou te mostrar algo. E é justamente sobre uma prostituta. Essa prostituta embriagou os reinos e os reis da terra para que fizessem impiedade e praticasse o mal. Diz que está centrada sobre muitas águas. Esta é uma referência antiga à cidade de Babilônia. Por quê? Jeremias, no capítulo 51, 12 e 13, diz o texto, que eu coloquei aqui também: arvorai um estandarte sobre os muros da Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as cidades, porque como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores da Babilônia. Ó tu, referente à Babilônia, que habita sobre muitas águas, ricas de tesouro, é chegado o teu fim, à medida da tua avareza. Jeremias capítulo 51, 12 e 13. É uma referência do Antigo Testamento que era comum, porque a Babilônia justamente foi fundada nas represas ou na contenção e administração das águas do rio Tigre e Eufrates, ali na Mesopotâmia. Sua natureza é a maldade, o pecado. Literalmente descreve a oposição a Deus. Essa besta, ou seja, a mulher está sentada numa besta. Por que não sentada sobre um jumento, sobre um camelo, sobre um cavalo, sobre uma égua bonita? Mas besta era uma descrição para uma fera indomável, que não é dócil, que não se harmoniza com nada e com ninguém. A função da besta é a destruição, é a morte, é trazer pânico, pavor. Mas essa mulher tem tanta relação boa e intimidade com esse animal, com essa besta, com essa fera, que está sentada sobre ela. Há um convívio pacífico entre esta mulher e a besta, porque esse é um animal indócil, destruidor, e a mulher tem um relacionamento pleno com ela. Como ela está vestida? Vestida de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. O escarlate era a cor preferida dos imperadores. Uma cor vermelha, quase como vinho. E os imperadores romanos geralmente vestiam elas, esse tipo de túnica, porque eram roupas e um tipo de tecido caríssimos. E ela estava adornada com pedras preciosas, com ouro e pérolas. Ela é simplesmente encantadora. Ela não é feia.
ela não é desprezível, ela não é um lixo, não é, como se diz, uma mulher feia, mas uma mulher muito bonita e muito bem enfeitada. Ou seja, recebeu um banho de loja, um banho de salão, muito bonita, mas está sentado sobre aquele animal indócil para demonstrar que é uma relação. Tinha na mão o quê? O cálice da abominação, da imundícia, da prostituição. Leva nas mãos o conteúdo de toda a sua índole, de seu caráter e de sua maldade de coração. O mistério que está escrito: Grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Babilônia, no Antigo Testamento, foi citada pela primeira vez em Gênesis. Nimrod, ela funda uma cidade com o intento unicamente de chegar a Deus através de uma grande e enorme torre. E ali, aquela Babilônia, ou aquele que é chamado Torre de Babel, nasceu justamente da confusão e trouxe confusão. Por quê? Porque é a expressão da soberba. É a expressão da altivez, da prepotência, da arrogância, da petulância. É a expressão de que eu não preciso de Deus. Eu faço o que eu quero, da rebeldia. Confusão ocasionada pela desobediência e rebeldia ao Senhor. Babel não é teu lugar. Babel é confusão decorrente única e puramente da oposição ao Criador, fruto da prepotência, da arrogância, da petulância. O extrato de toda postura de rebeldia se referia a Babilônia. Então Babilônia é mais que uma cidade, mas um comportamento, uma postura, uma atitude, uma maneira de se colocar diante do Criador. Satanás, ele disse: por que eu preciso depender de Deus para ser o que eu sou? Por que eu tenho que ter Deus? Porque eu não posso ser Deus pelo menos de mim mesmo. Porque eu não posso mandar em mim mesmo e fazer o que eu quero, que achar que é bom para mim. Deus interviu naquela torre de Babel, não porque a torre iria chegar ao céu, mas para dizer, deixar bem claro que quem está no controle e quem manda. Babilônia seria aquilo que gera e promove, não só gera, não só pratica, mas promove a rebeldia, a iniquidade, a autossuficiência, a arrogância e prepotência. Diz que está embriagada com sangue. E o que isso quer dizer? Duas coisas. Primeiro é a quantidade. Muito sangue. Muitos cristãos foram sangrados, rasgados, decapitados, mortos. Seu sangue foram derramados. E segundo, embriagado porque isso lhe dava prazer, lhe dava extrema satisfação, trazia satisfação ao governo, ao império, ao Estado, mas as pessoas vibravam de satisfação ao ver o sangue ser espirrado daquela maneira, porque eram pessoas que insistiam em adorar e crer em um Deus que os romanos crucificaram. Então estavam embriagadas. E o que mais interessante, meus amados irmãos, que aquela mulher, aquela prostituta, ela é extremamente sedutora, belíssima, tão bela que João se admira, se encanta por ela. O texto diz que o poder de sedução era tamanha que João admite que se encanta por ela, mas é repreendido pelo anjo, porque o mal não apresenta a sua faceta de mal para atrair ninguém. O mal não apresenta a sua cara nua, que é a destruição,
a desgraça, o caos e toda sorte de perversidade. Se ele fizer assim, ele não atrai ninguém. Mas é algo que encanta, que lhe chama a atenção. É extremamente sedutor. Afinal, eles querem cumprir a sua função, afastar e distanciar você da vontade de Deus. E qual é a revelação do anjo? Porque ele diz, agora eu vou explicar o que significa tudo isso que você viu. A besta que viste já foi, não é, e será, e um dia será destruída. Se refere justamente aos reinos que vieram, e a quantidade de reinos. Há duas vertentes de interpretação. Uma, que são os reinos que subsistiram sobre a face da terra e dominaram o mundo. A começar pelos egípcios, depois os assírios, depois os babilônios, depois o império medo-persa, os helênicos e agora Roma. E haverá outros, com pouco tempo, e depois se destruirão. Agora, a grande questão é que o texto diz claramente que viria a destruição, não só para a besta, para a mulher, para a prostituta, mas também para todos aqueles que... 2 pontos. Não estão escritos no livro da vida desde a fundação dos tempos. Oxê, quer dizer que o meu nome está escrito no livro da vida antes da fundação dos tempos? Como assim? Deus, por sua soberania e por ser o Deus onisciente, Ele registrou todos os seus para deixar bem claro de que você pertence a Ele. Você quem? Que crê no unigênito Filho de Deus. Você quem? Que entregou sua vida completamente a Ele. Você quem? Que diz não para você mesmo, para sua carne, para o pecado, e se rende no altar da cruz, e aceitando Jesus como o único suficiente Salvador. E está escrito desde a fundação dos tempos, como nós lemos no capítulo 11, que Jesus foi morto desde a fundação dos tempos. Por quê? Porque a morte de Jesus não foi um acidente, a morte de Jesus não foi uma controversão, uma conspiração dos religiosos, nem tampouco dos comerciantes que está virado com ele porque derrubou as bancas. Não foi Roma, não foi Pilatos, mas quem levou Jesus à cruz foi o meu pecado, o seu pecado. E o meu nome e o seu nome está escrito desde a fundação dos tempos, porque Deus decidiu fazer isso, e não há nada que possa pagá-lo. Estes que não têm o nome escrito serão destruídos, mas a besta seria finalmente destruída. A última parte, ele começa dizendo: as 7 cabeças são os 7 montes. 7 montes são 7 montes, são 7 cabeças, mas se referindo à besta, que tem 7 cabeças. São 7 reis, onde 5 reis já passaram, um existe e outro ainda não é. Durará pouco. A besta que era, que é, que há de vir, também não é o 8º. O que isso quer dizer? Havia de que Nero, um dos mais perversos imperadores Roma, que morrera, iria de alguma maneira ressurgir dos mortos e dominar o mundo com mais poder, com mais tirania e usurpação. E essa teoria havia entre todos os povos. E a ideia não está se referindo à pessoa do Nero,
Mas a ideia é de que o mal, o anticristo, a personificação do mal, que não é simplesmente uma pessoa que um dia vai surgir no tempo e espaço, mas o próprio João, na sua carta, lá no primeiro século, no capítulo 1, capítulo 2, diz que muitos anticristos têm surgido no meio de vós e anda pelo mundo afora. E sempre vai haver, sempre vai acontecer. 10 chifres são 10 reinos que receberão poder por tempo com a besta, e aqueles reinos será cúmplice, associado, harmonizado com a besta, irá servir a besta, combaterá o cordeiro e os seus seguidores, mas o cordeiro o vencerá, o rei dos reis, o senhor dos senhores os vencerá. Meus amados irmãos, esta notícia para aquele povo que diuturnamente era perseguido, morto, vilipendiado, humilhado e tratado como escória da humanidade, Deus estava dizendo que eles seriam perseguidos, mas o Cordeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aqueles iriam prevalecer sobre aquele mal, iriam ser os verdadeiros vencedores. Quem? Os eleitos, os santos, os justos, os justificados, aquele que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, por sua infinita bondade, os elegeu. As águas são nações e multidões de muitas línguas. Os 10 chifres sobre a besta significa 10 reis, que é poder, que rebelará contra a prostituta e comerão a sua carne. E o texto diz que até aquele mal estará sobre o domínio de Deus, porque o texto diz que Deus fará com que eles cumpram os desígnios do coração e dos propósitos de Deus por sua palavra. Deus pôs no coração de Deus para cumpra o seu intento. Até o mal se curva e faz a vontade do Criador. Jó diz que sei, Senhor Deus, que tudo tu podes e nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus intentos pode ser impedidos. Até o diabo cumpre os propósitos de Deus. A mulher e a grande cidade que governa os reis da terra. Essa prostituta, que é esse estilo de vida, a maneira, entre aspas, descontraída, de bem com a vida, simplesmente com o desejo de ser feliz, porque você nasceu para ser feliz, não importa o que os outros pensam ou deixam de pensar, e Deus não tem nada a ver com isso. A filosofia onde o homem é colocado no centro e Deus é apenas um detalhe. A filosofia de que Deus é um patuá e uma ajuda necessária para me fazer feliz, e está à disposição a qualquer momento para que eu requisite a sua presença, para que Ele me faça vencer ali ou acolá. Deus, nessa Babilônia, é um coadjuvante. Não é o protagonista, não é o centro de todas as coisas. Não é aquele que era, que é e que há de vir o Todo-Poderoso. Não é aquele que é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Eu fiz aqui um gráfico de uma comparação da igreja e de Babilônia. A igreja tem os seus olhos e o seu coração e suas aspirações no céu. Por quê? Porque o Senhor da igreja disse: eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Levantai-vos depressa, porque o vosso descanso não é aqui. Filipenses diz que a nossa cidade é o céu, onde aguardamos o Salvador, o Senhor. Para a Babilônia, não, é a terra. É o aqui e o agora. São tudo que eu puder usufruir de bens materiais, de posição social, de elogio, de destaque,
de louvor, onde finalmente as pessoas aqui me coloquem no centro das atenções e reconheçam o valor que eu tenho. É a terra. Na igreja, a obra-prima de Cristo. Na Babilônia, a obra-prima é Satanás. Satanás é que coordena as coisas. É o valor egoísta, centrado no homem, nos prazeres. A igreja é adornada por Cristo. Os adornos da noiva da igreja, de Cristo é a igreja, imaculada, santa, como a noiva, que é finalmente entregue a seu noivo. Ela é adornada por Satanás. Tem enfeites, encanta os olhos, chama atenção. Meus amados irmãos, não perca de vista o entendimento de que o pecado é algo feio, uma bola de espinho fedorenta. Pelo contrário, é atrativo, e sua carne, o seu eu, a deseja. A igreja preservada por Cristo, a Babilônia é destruída pela própria besta, porque ele não tem intenção de preservar nada nem ninguém, nem seus próprios instrumentos. Na igreja ela é a esposa do Cordeiro, a noiva de Cristo. Na Babilônia ela é a meretriz, a prostituta. A igreja busca a glória eterna no futuro. A Babilônia já está certa. Ela caiu. Ela perdeu. Grande é a sua ruína. Grande é seu fim. A grande diferença é de qual você é cidadão. Qual é a sua nação? Qual é seu país? Qual é sua bandeira? Qual é sua casa? Onde estão seus olhos? Na Babilônia ou na igreja? No reino dos céus ou na terra? O que importa? O que realmente importa para você? João, tomado pelo Espírito, lhe é revelado, e ele escreve aquelas 7 igrejas da Ásia. Revelações como essa que nós estamos vendo domingo após domingo. Não está sendo fácil. A dor, a infortúnio, a tristeza, mas a história termina assim. Aqueles que temem, que confiam no Senhor, que entregaram sua vida a Cristo, esses são os vencedores. Esses terão o regozijo, a vitória eterna. O seu Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, virá e estabelecerá o seu reino e colocará tudo em ordem. Mas ai daqueles que por qualquer razão não quiseram e não entregaram sua vida a Cristo. Não reconheceram a graça, a misericórdia, o amor e a bondade desse Deus Criador, que os ama e traçou este plano de resgate e de salvação para todos. Hoje, nós celebramos a ceia do Senhor, para que ficasse bem claro em nossa mente e coração o que Deus tem feito por nós. Como Ele nos tem feito bem, como Ele nos tem tratado com graça, com bondade e misericórdia. E toda vez que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Mas Ele vai voltar? Vai! Porque vem buscar o seu povo. A decisão é sua. Onde você quer estar? Qual é o seu reino? O da terra ou do céu? Você faz parte da noiva
de Cristo ou da meretriz? Suas aspirações são os valores da terra ou do céu? Que Deus abençoe a todos.